Atenção. Tá gravando? Atenção. Quando quiser, tá? Conta até 3 aí, aqui vai. Atenção. Estamos apresentando o programa Igualdade no Ar. Nesse espaço, todos são iguais. Nosso assunto hoje é sobre esportes adaptados para as pessoas com deficiência. E se tratando desse tema tão relevante... Vou começar de novo, tá? Não gostei. Atenção, então. Deixa eu dar o lá dentro. Quando quiser. Estamos apresentando o programa Igualdade no Ar. Nesse espaço, todos são iguais. Nosso assunto de hoje é sobre esportes adaptados para as pessoas com algum tipo de deficiência. E se tratando desse tema tão importante, já que estamos aí num... Tá, de novo. Atenção. Quando quiser. Estamos apresentando o programa Igualdade no Ar. Nesse espaço, todos são iguais. Nosso assunto de hoje é sobre esportes adaptados para as pessoas com algum tipo de deficiência. E se tratando desse tema tão importante, já que tivemos aí uma boa colocação nos Jogos Paralímpicos lá em Londres, na Inglaterra, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença do professor de Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Luciano Lázares Fernandes, que vai tratar a respeito deste tema. Professor Luciano, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Câmara. Nós é que agradecemos enquanto instituição de ensino superior e enquanto coordenador de projeto de extensão para tratar sobre esse assunto. Professor Luciano, a título de informação para as pessoas que estão em casa nos assistindo nesse momento, quando a gente se trata a respeito de esportes adaptados, qual é o conceito exato sobre esportes adaptados? Quais são as características que realmente possam ser diferenciadas dos esportes convencionais? Na realidade, a origem, a gente pode dizer assim, dos esportes adaptados, ela veio basicamente, ela tomou grande força após a Segunda Guerra Mundial, onde muitos soldados, muitos foram vitimados, né, lesionados, cegos, dessa grande questões de guerras. E alguns médicos, cirurgiões, eles optaram por fazer um tratamento de reabilitação a essas pessoas usando os esportes como um veículo para aumentar a sua autoestima, gerando com isso, né, dando, digamos assim, a grande origem dos esportes que seriam esportes chamados adaptados. Eles viriam basicamente de adaptações dos esportes convencionais. É muito difícil, de repente, você jogar um futebol de salão convencional, quando todos os atletas eles são cegos. Você tem que ter uma adaptação para isso. A quadra ela tem que ter uma banda lateral para a bola não sair constantemente. Ela tem que ter um guiso, onde os atletas eles possam escutar o barulho da bola e através dela se locomover e se orientar. Teríamos os chamadores, que é onde eles vão se orientar na quadra. O basquetebol, como é que um paraplégico, de repente, ele pode estar jogando basquetebol? Naquela época, quando pós-guerra, o basquete foi um dos principais esportes que tomou essa questão de reinserção dessas pessoas no meio esportivo e na sociedade. Basquete sobre rodas. Exatamente. Então, daquela evolução de uma simples prática terapêutica, se tornou-se hoje, né, uma grande modalidade que é uma das mais assistidas depois do atletismo nas Paralimpíadas. Então, o esporte adaptado ele vem com essa característica de proporcionar algumas pessoas que têm algumas dificuldades de locomoção, de visão, de audição, a praticar essa atividade que até então, num modo convencional, torna-se mais difícil. Então, são adaptações às regras, à forma de jogar. As características peculiares de cada modalidade paradesportiva. Digamos, o futsal para cegos usa a questão da audição, do guiso na bola, é isso? Uhum. Na realidade, o futsal, que eles chamam de futsal de 5, né? O goleiro ele é vidente. E os 4 jogadores de linha, eles são, a gente chama de classificação B1, que seria o cego total. Certo. Então, além de ter
essa característica, eles ainda usam uma banda que tapando um tampão cirúrgico e uma venda para dar grau zero de acuidade visual. Mas o goleiro, ele é evidente. Ele enxerga e a área dele é mais limitada. É uma área de 2 metros por 5 metros. Ele, de hipótese alguma, poderá sair dessa área para poder fazer uma defesa. Correto. Mas o jogador pode fazer o arremesso, pode fazer o chute dentro dessa área. E no atletismo, em relação à pessoa cega, ela também tem um guia que acompanha ela durante o trajeto, é isso? Uhum. No atletismo, também no esporte para o deficiente visual, nós temos 3 classificações, né? Que seria B1, B2 e B3. O B1, geralmente ele corre com o guia, ele tem que correr com o guia. E aí nessa é uma diferença específica do atletismo convencional, que cada atleta corre em uma raia. Nessa com guia, os 2 atletas correm em 2 raias, sendo que o guia, de hipótese alguma, ele tem uma influência de puxar o atleta, ele apenas vai orientá-lo nessa condução dessa linha. Então, o diferencial é a presença do guia. Professor, além dessas modalidades que a gente também pode encontrar nos esportes convencionais, existem modalidades específicas dos esportes adaptados. Dentre elas, a gente pode destacar o goalball para cegos. Como que funciona na prática o goalball para as pessoas cegas? O goalball ele também veio, né, dessa época da pós-guerra. O goalball ele é um esporte, apesar de, na literatura, ele consta que ela não tem uma adaptação do esporte convencional, como o basquete em cadeira de rodas, o futebol, a natação, o rugby. Eu tenho minhas dúvidas, né? Porque nessa época, na Europa, o handball ele saía de um campo de futebol de campo, de gramado, e entrou para o ginásio. Então, se você perceber, o goalball ele é jogado numa quadra de voleibol, com uma dimensão de 9 metros de largura por 18 metros de comprimento. E ele é jogado com a mão. O goleiro ele defende com o corpo inteiro. Essa bola, ela tem uma característica diferente, ela tem que ser rolada com as mãos. Rolada para justamente os jogadores, eles identificarem onde é que está o barulho, porque dentro dela tem uma bola com guizo, né? Ela tem uns guizos, onde ele se orienta. Então, apesar de a literatura informar que esse esporte ele não é uma adaptação de nenhum esporte convencional, eu tenho a impressão que ele pode ser justamente vindo do handball. Certo. Mas o goalball é um esporte hoje praticado no mundo inteiro, né? O Brasil, pela primeira vez nessas Paralimpíadas, que nós tivemos Paralimpíadas, que tivemos em Londres. Professor, nós estamos passando imagens dos treinamentos que acontecem lá na Universidade Federal, enquanto o senhor faz a sua fala a respeito do goalball. Então, só terminando, já concluindo ali, né? O Brasil ficou em segundo lugar no naipe masculino no goalball. O goalball, para quem está vendo essas imagens, ele é jogado com 3 jogadores em cada equipe, sendo 3 também reservas. O objetivo principal é fazer o gol numa trave que tem 9 metros de comprimento por 1,30 m de altura. Os jogadores eles jogam através de 3 grandes áreas do goalball. A primeira é a zona de defesa. Essa zona de defesa, partindo da trave em direção ao centro do gol, os 3 primeiros metros é a zona de defesa. O jogador só pode defender uma bola nessa pequena área. Ele tem mais 3 metros onde ele pode fazer o lançamento. Ele não necessariamente ele tem que jogar nessa área de lançamento. Ele tem 6 metros a partir da trave até em direção ao centro da quadra, 6 metros para poder fazer esse lançamento. E essas jogadas, tudo vem de muito treino. Às vezes nós ficamos admirados como é que um jogador ele tem tanta orientação na quadra, né? Isso vem de treino. Não é de uma hora para outra que ele adquire essa capacidade. E uma coisa interessante no goalball é que tudo é marcado, tudo é cronometrado. Então, desde o momento em que o jogador ele recebe a bola, a equipe tem que jogar a bola, devolver num espaço de 8 segundos, tem que jogar a bola para o outro lado. Isso é se não fizer isso, acomete-se uma falta. Toda falta no goalball é uma penalidade. Existem competições também a nível regional, estadual e nacional, é isso? Graças a Deus, assim, eu diria que a nossa intervenção no Estado,
enquanto grupo que trabalha para fomentar o goalball, nós temos hoje o goalball em vários municípios de Santa Catarina, né? Apenas a nossa equipe em parceria com a CESA, do projeto da universidade, tem participado de campeonatos regionais, e desses regionais são seletivos para o Campeonato Brasileiro, que recentemente, em julho, nós conseguimos a vaga, tanto no masculino quanto no feminino, nós fomos campeões nessa modalidade. Certo. Então já temos garantido as vagas para o dia 24 a 28 de outubro, em Goiás, para representar Santa Catarina nesse campeonato nacional. Certo. Professor, nós vamos agora para um rápido intervalo e depois voltamos para dar continuidade a esse tema tão importante que é tratar a respeito dos esportes adaptados. Voltamos a apresentar... Atenção. Tá. E aí, quando quiser. Voltamos a apresentar o último bloco do programa Igualdade no Ar. O nosso assunto de hoje é sobre esportes adaptados para as pessoas com algum tipo de deficiência. E aqui ao nosso lado estamos recebendo como entrevistado o professor de Educação Física da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Luciano Lázares Fernandes, que trata a respeito e esclarece esse assunto para você de casa. Professor Luciano, a respeito da questão das disciplinas que a Universidade Federal tem na sua grade curricular na área da educação física. Existe uma disciplina específica chamada Teoria e Metodologia dos Esportes Adaptados que o senhor ministra. Como que seria essa disciplina? Em todas as universidades, a partir de 1990, na grade curricular dos cursos de Educação Física, começou a ser implementada uma disciplina chamada Educação Física Especial, ou Educação Física Adaptada, visando oportunizar aos acadêmicos de Educação Física ter um conhecimento para trabalhar essas questões de acessibilidade, de inclusão no esporte. E a partir dos anos em que a gente desenvolveu essa disciplina na universidade, com a mudança do novo currículo, nós propomos ao departamento a inclusão dessa disciplina Teoria e Metodologia dos Esportes Adaptados, que até 2010, me parece que nós em Uberlândia, que além daquela disciplina de Educação Física Especial, nós tínhamos essa disciplina. Essa disciplina ela tem o caráter principal de aprofundar os estudos, principalmente na questão esportiva. Muitas vezes nós temos uma dificuldade dos professores de fazerem a transferência dos seus conhecimentos dos esportes convencionais para os esportes adaptados. E essa disciplina ela vem justamente promover, junto aos acadêmicos, o desenvolvimento de pesquisa, de estudos, de preparação de atividades e planos de aula, onde eles têm a oportunidade de vivenciar os esportes em cadeiras de rodas e oportunizar algumas vivências dos esportes praticados pelas pessoas com deficiência visual. Ou seja, seria um contato que o acadêmico, durante o curso, tem com os esportes adaptados, é isso? Na universidade, além dessa disciplina, Josué, a gente tem a possibilidade de trabalhar com a comunidade nos projetos de extensão. Então, nós temos várias modalidades esportivas desenvolvidas para as pessoas com deficiência, que são desenvolvidas no Centro de Esportes com a intervenção dos acadêmicos do curso de Educação Física. Exatamente. Então, uma delas, que a gente pode dizer assim, a mais recente, sim, é o handball em cadeira de rodas, certo, onde as pessoas imaginam que quem pode jogar são só os que andam em cadeira, os usuários de cadeira de rodas, o que não é verdade. Às vezes, um amputado, uma pessoa que tem uma prótese, ela pode estar praticando essa modalidade. Então, o objetivo da disciplina, Teoria e Metodologia dos Esportes Adaptados, é também fazer com que esses acadêmicos eles possam vivenciar esses projetos de extensão. Com isso, a sua formação vai ter uma qualidade um pouco melhor, porque esses profissionais eles vão atuar na escola, vão atuar com crianças, vão atuar em clubes,
em academias, e se eles tiverem essa informação, eles podem estimular os seus alunos, podem fazer com que eles venham a ter o gosto pela prática esportiva, não só por uma questão de qualidade de vida, de saúde, mas de participação, de interesse. Temos vários relatos dos nossos praticantes que ficam dizendo, puxa vida, eu estou feliz, estou realizado, porque eu fui convocado para a seleção brasileira. Uma coisa tão simples, mas é uma coisa que a gente tenta oportunizar. Às vezes a gente nem imagina o que a gente proporciona para essas pessoas e quanto traz. Um desses projetos que já tem alcançado grandes objetivos que a gente tem acompanhado é o projeto Sábado no Campus. O senhor poderia nos relatar um pouco a respeito desse projeto, qual é a atuação dele, quais são os objetivos? Esse projeto ele vem desde 1997, quando a reitoria solicitou o trabalho que eu vinha desenvolvendo aos sábados à tarde na universidade e aumentando esse leque, fazendo como se fosse um projeto chapéu para a instituição, onde outros centros pudessem também abrir seus espaços para a comunidade. O projeto Sábado no Campus de Esportes Adaptados, ele tem dois grandes objetivos. O primeiro é oportunizar a nossa comunidade acadêmica, não só do curso de Educação Física, mas a vivenciar e praticar atividades junto com as pessoas com deficiência, vislumbrando ali novas possibilidades, descobrindo novos conhecimentos, quebrando preconceitos, gerando produção e disseminando esses novos conhecimentos. E o outro grande objetivo seria oportunizar essas pessoas que muitas vezes têm dificuldade de desenvolver, de praticar um esporte, de estar se envolvendo nela por conta de ter dificuldade de implementos, de materiais específicos e de um espaço adequado para essas práticas. Então, com essas duas vertentes, o projeto ela se faz. E a universidade ela tem sempre incentivado. Eu tenho sempre ganho o apoio de todas as pró-reitorias, tanto no sentido da liberação de bolsas, quanto nos envios dos nossos projetos ao Ministério, ao qual eles têm entendido a qualidade e a consistência do trabalho que a gente desenvolve, trabalho esse que eu digo que é em parceria com toda essa comunidade. E a gente tem recebido do Ministério esses recursos onde a gente investe em novos equipamentos, novos materiais e até mesmo a possibilidade de ter bolsas para os nossos acadêmicos. O governo, de certa forma, ele oferece algum apoio em termos de bolsas para os atletas que têm deficiência? O governo, através do Comitê Paralímpico Brasileiro, ele tem um canal onde os atletas, os para-atletas, que vêm de grandes competições, eles recebem uma verba, uma ajuda financeira, seria Bolsa Atleta, para se dedicar integralmente na preparação física da modalidade da qual ele participa para representar o Brasil nesses grandes eventos. Professor, a respeito da questão das... Opa, deixa eu... Dá uma paradinha aí, não tem problema. Segura aí, cara. Deu aí? Quando quiser. Professor, com relação à questão de revelações, o senhor já trabalha nessa área há quantos anos com pessoas com deficiência nos esportes adaptados? São quantos anos de dedicação no seu trabalho? A minha intervenção com as pessoas com deficiência, eu vou dizer assim, ele já começou latente, no último semestre, quando eu estava cursando o curso de Educação Física na FURB, em 84. Quando nós ajudávamos os professores a fazer o teste de habilidade específica, que era uma condição básica para que o aluno, o ingressante ao curso de Educação Física tinha que passar. E na época nós encontramos um dos interessados com uma hemiplegia, e ali começou as nossas discussões. Como é que um cara hemiplégico vai ser professor de Educação Física? Como é que esse cara vai ensinar uma natação? Como é que ele vai poder ensinar um basquetebol? E aí aquelas coisas começaram a nos intrigar. Desses estudos começou assim a se emancipar em mim. Quando eu fui fazer o meu mestrado
em 89, no Rio, eu tive a grata oportunidade de acompanhar a seleção brasileira. Estava se preparando para os mundiais, tanto no atletismo, na natação e no basquetebol. E ali aquilo começou a aflorar mesmo a intenção de trabalhar com esse segmento. Aí, depois desses anos, em 94, eu fiz o curso, participei de um concurso público na Federal, onde desde 95 eu atuo nessa área e foi justamente na área específica do meu concurso público. Então já vem de algum tempo, né? Então eu quero dizer assim, quero frisar que se hoje a gente tem alguma coisa, é fruto de uma equipe muito interessante no nosso estado, que muito pouco é reconhecido, pouco valorizado. São os nossos colegas da Fundação Catarinense de Educação Especial. Certo. Se a gente pode dizer assim que no nosso estado, de onde surgiu, qual é a grande fortaleza, né? Eu posso dizer assim que a grande é dos nossos colegas, professores de Educação Física, da Fundação Catarinense de Educação Especial, que levaram essas propostas junto às escolas e dessas escolas aos professores e dos professores junto às universidades e que hoje, né, nós temos no nosso estado, como um dos únicos estados do país, com uma organização esportiva estadual, que são o Parajasc. Isso foi fruto de um trabalho coletivo, universidades, junto com a fundação, junto com o governo do estado. Então, acho que o nosso estado, ele é ímpar nessa questão. Muita coisa a gente tem que ainda avançar, mas já tivemos situações piores. A gente ainda está avançando em algumas coisas. Temos umas Paralimpíadas em 2016 no Rio. Então, até que ponto, né, nós temos que intervir nesse processo? Certo. Professor, em termos de revelações, de atletas que foram convocados para participar de Paralimpíadas ou que foram convocados para participar de seleções para representar o nosso país. O senhor tem algum dado de atletas aqui de Florianópolis? Olha, nós temos assim, do nosso projeto, basicamente, nós tivemos a participação nas últimas Paralimpíadas de Pequim, do Paulo, na modalidade de goalball. Certo. Nós temos assim outros colegas do estado, ou que treinam em nosso estado, que foram representar nosso país, né, nas competições, nessas últimas Paralimpíadas de Londres. Então, assim, tanto nas outras modalidades, principalmente no atletismo, né, onde temos a equipe base que treina em Joinville. Certo. Qual é a leitura que o senhor faz a respeito da participação do Brasil, né, ficando entre um dos melhores colocados do quadro de medalhas nesse ano de 2012 nas Olimpíadas de Londres, lá na Inglaterra? Eu acho que está havendo assim uma disseminação do esporte em todas as esferas no Brasil. E isso ele veio através do Comitê Paralímpico Brasileiro, incentivando, formando a Câmara Paralímpica, onde está instrumentalizando, fomentando o esporte paralímpico no Brasil. Então essa evolução ela é gradativa e a gente espera que em 2016 a gente possa ter muito mais conquistas, como elas foram vitoriosas, ficamos na 7ª colocação, nós possamos atingir muito mais medalhas, mas muito mais do que isso. Fazer com que a sociedade encare as Paralimpíadas como um evento que possa quebrar preconceitos, possa trazer a essas pessoas mais felicidade, mais prazer, mais inserção na sociedade. Muito mais do que medalhas, é fazer com que a população encare eles de uma maneira diferente, com suas potencialidades e não mais com suas limitações. Limitações todos temos, mas são pessoas especiais que merecem respeito e qualidade no seu atendimento. Sim. Professor, em termos de desafios, ainda tem muito a ser feito a respeito dos esportes adaptados, ou seja, o governo poderia dar mais apoio, dar mais incentivo para que houvesse um maior reconhecimento por parte da população, da sociedade, em relação aos atletas que têm algum tipo de deficiência. A mídia também poderia ter uma participação, dando um espaço maior para esses tipos de atletas, na sua visão? Eu diria que a gente está num caminho. Nós já tivemos, como falei, uma coisa assim muito no amadorismo, né? Hoje a gente tem uma questão muito no profissional. E eu entendo que espaços como esse que vocês estão oportunizando
de disseminar, de mostrar à sociedade esses valores, a mostrar que a pessoa com deficiência, ela tem a sua capacidade, tem seu direito de estar inserido na sociedade, com certeza vai fazer com que outras pessoas, outros atletas, outras crianças que estão na escola possam tomar gosto por essa atividade esportiva. E os profissionais de todas as áreas, e principalmente falando hoje de esporte, os professores de educação física, possam perceber a sua importância nesse processo. Muitas vezes isso começa lá na escola, incentivando esse aluno, dando esperança para ele, mostrando que tem capacidades, tem desafios, potenciais, mas tem muito potencial, né? Mas mostrar para ele que é possível, deixar tentar. Não coloque na cabeça, não é porque tem uma deficiência que vai deixar de fazer atividade. Sidney Rosadas disse uma frase muito boa no seu livro: se eu não conseguir, ao menos deixe-me tentar. Sim. Eu acho que isso a gente poderia encerrar nosso diálogo, né? Sei que o tempo já está esgotando, mas nessa frase, a gente tem que deixar as pessoas experimentarem. Não somos nós que vamos dizer quais são os seus desafios e quais são os seus limites. Novas experiências, novos desafios, né? Exatamente. Professor, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos a respeito desse tema tão importante que realmente precisa ser difundido para a sociedade, que são os esportes adaptados para as pessoas com deficiência. Muito obrigado pela sua participação. Espero poder contar com a sua presença, com a sua ajuda em outras oportunidades. Eu agradeço, né, em nome da instituição, em nome das pessoas com deficiência, em nome de todos aqueles que lutam por essa área, por esse espaço. É através da mídia que a gente pode levar à sociedade esses novos rumos, esses novos conceitos sobre o que é deficiência, né, e sobre as potencialidades dessas pessoas que são tão especiais. Muito obrigado. Muito obrigado. E a você de casa, nosso muito obrigado mais uma vez pela edição do programa Igualdade no Ar. Lembrando a você que nesse espaço aqui todos são iguais. Até uma próxima edição. Obrigado. Tudo agora no mês passado, gastou todo o dinheirinho com asfalto. Vai ser um projeto que deverá ser aplicado no próximo governo. O próximo governo... José, quando tu quiser contratar, tu pode ir, tá? Tá. Pode ir. Estamos apresentando o programa Igualdade no Ar. Nesse espaço, todos são iguais. Nosso objetivo é tratar de questões sobre inclusão social da pessoa com deficiência. E hoje, nesta edição, vamos conhecer o trabalho realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Florianópolis, o CMDPD. E para tratar deste assunto, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a nossa entrevistada, a nossa convidada. Parou. Esqueci meu nome? Esqueci teu nome. Quando quiser. Pode ir. Pode ir. Estamos apresentando o programa Igualdade no Ar. Nesse espaço, todos são iguais. Nosso objetivo é tratar de questões de inclusão social da pessoa com deficiência. E na edição de hoje, vamos conhecer o trabalho do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Florianópolis, o CMDPD. E para tratar deste assunto tão relevante, estamos recebendo aqui no programa Igualdade no Ar a presença da nossa entrevistada, nossa convidada, Cleomara Andrade. Ela que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara, Cleomara Andrade. Obrigada e agradeço pelo convite. Ok. Cleomara, para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento em casa, que desconhecem até mesmo a existência de um Conselho Municipal em defesa da pessoa com deficiência, conselho este, só para ressaltar aos nossos amigos telespectadores, que é formado por representantes da sociedade civil e do governo também.
Como que é a atuação desse Conselho Municipal? Quais são os tipos de trabalhos realizados pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Florianópolis? O Conselho existe desde 2006. Tá? É composto assim, por 7 membros da área governamental e 7 membros da área da sociedade civil. E o papel do Conselho, com base em plenárias mensais, é buscar os direitos de acessibilidade, de inclusão da pessoa com deficiência, conquistar espaços na mídia, divulgação, campanhas, processos jurídicos, encaminhamentos, trâmites, esse elo de integração das entidades perante o poder público. Ou seja, as entidades têm cadeiras, né? Sim. Dentro do Conselho e colocam suas opiniões e debatem as denúncias, os processos que chegam, as reivindicações referente à causa da pessoa com deficiência, seria isso? Exatamente. Nas plenárias é discutido, chegado numa conclusão, se abre processo, é discutido, encaminhado ao Ministério Público para conquistar, para batalhar pelos direitos em si, e recebemos também denúncias, né, por telefone, por e-mail da sociedade como um todo, para buscar, como já disse, os direitos de acessibilidade e inclusão social na área educacional, em si, em todos os âmbitos cabíveis. Correto. Quais são os assuntos mais pautados pelo Conselho, pelas plenárias do Conselho? Acessibilidade, mercado de trabalho, saúde? Sim, em si, bastante porcentagem maior é acessibilidade em geral, né, no espaço público, privado, nas escolas municipais, que agora a gente está conseguindo, assim, vai ter o selo de acessibilidade em todas as escolas até 2020. Isso, nas escolas da rede municipal de Florianópolis. Municipal, até as particulares vai estar tendo um projeto, como se diz, aquele... Ou seja, vai ter que ter, a escola vai ter um selo que vai... Um selo de acessibilidade, de grau de acessibilidade. Aí está em projeto ainda com a UFSC, tá? Esse Sim. selo em si, para provar o nível de acessibilidade das escolas municipais e outras também. Correto. Quais são os tipos de denúncias que vocês mais recebem, assim, nessa área da inclusão social? Tipo, digamos que o meu filho está matriculado num colégio municipal, não está recebendo um dado apoio pedagógico que por direito teria que estar recebendo. Eu posso ter contato com o conselho, enviar algum processo, algum e-mail, alguma carta? Por e-mail, ofício ou indo pessoalmente lá no conselho, a gente abre um processo, dá os trâmites legais, como seria para a Secretaria de Educação, ou até pessoalmente o conselho irá lá questionar o porquê que não tem acessibilidade, ou não tem material pedagógico, ou em si toda a inclusão social que a criança merece e tem o direito de ter para ter a educação básica em si, né? Certo. As pessoas podem também, de certa forma, o público em geral que está nos assistindo, podem acompanhar essas plenárias do Conselho para contribuir com algum tipo de opinião. Ela é aberta ao público, as reuniões do Conselho? Sim, as reuniões são feitas mensais, tá? Uma vez por mês, e aberta ao público, a qualquer entidade não governamental, ou como tem a participante agora, assim, do SESC, participa bastante do Conselho. Sim. Né? Agora a gente tem agora na próxima plenária assim, debates quanto ao mercado de trabalho, Sim. as empresas abrir espaço, né, por lei, que agora é obrigatório, tem uma porcentagem para deficientes e ao mesmo tempo tem que ter acessibilidade no ir e vir da pessoa. E tanto equipamentos para trabalhar, né? São todos assuntos que o Conselho levanta, debate entre os conselheiros, Sim. depois encaminha através de processo para os órgãos responsáveis. Sim. Que, digamos, seria também o Ministério Público, é isso? Exatamente. Nós temos uma reunião mensal com o Ministério Público, com o procurador Daniel Paladino, né? Sim. E a gente está tendo toda a acessibilidade agora, com questão agora principal agora que está em foco é a acessibilidade do terminal Cidade de Florianópolis até a rodoviária Rita Maria, que está sendo feito. Correto. O reativamento do terminal Cidade de Florianópolis, né? Essa reabertura do terminal está sendo discutida pelo Conselho também. Exatamente. Tudo através do Conselho com o Ministério Público. Ou seja, para resumir, o Conselho nada mais é que um órgão fiscalizador que representa entidades não governamentais, né, de pessoas com deficiência. Exato. E também das entidades ligadas ao poder público, é isso? Correto. Certo.
Então vamos por um rápido intervalo e depois voltamos para dar sequência ao programa Igualdade no Ar. Lembrando a você de casa que nesse espaço todos são iguais. Voltamos a apresentar o programa... Dá uma paradinha aí. Atenção. Voltamos a apresentar o último bloco do programa Igualdade no Ar. Nesse espaço, todos são iguais. Nosso assunto de hoje é a respeito dos trabalhos desenvolvidos pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o CMDPD, aqui de Florianópolis. E a nossa entrevistada é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Cleomara Andrade. Cleomara, uma das lutas que eu tenho acompanhado do Conselho foram as instalações dos sinais sonoros no centro da capital. Em alguns locais, como aqui na Praça 15, e também em frente ao TICEM, ao Terminal de Integração aqui da nossa cidade. E essa luta vocês conseguiram através da parceria do Ministério Público e também da Prefeitura, é isso? Correto, através de plenárias desde o ano passado, foi discutido, foi aberto o processo, encaminhamos aos órgãos competentes, com base seria o IPUF, tivemos reuniões com o IPUF, representantes da SIC, que é mais nesse aspecto, né? Sim. E conquistamos, fizemos uma listagem de 20 ruas principais da cidade, de Florianópolis, e de início eles colocaram 5 e gradativamente vão ser atendidos todas as linhas, todas as ruas principais que nós estamos no processo. Ou seja, serão cruzamentos, né, estratégicos, onde tem mais fluxo de pessoas Exatamente. com deficiência. Correto. E o IPUF seria o órgão encarregado de implantar esse sistema sonoro, é isso? Exato, com o IPUF, mas com o IPUF junto com o Conselho, os representantes, escolhemos os modelos, foi debatido, discutido, foi feito teste na prática, né, para provar qual modelo seria adequado. Sobre as reuniões do Conselho, são reuniões mensais, acontecem em qual endereço? Ali, as reuniões, conseguimos o apoio do Conselho Municipal da Educação, é feito ali na UAB, ali na Rua Ferreira Lima, tá? Numa sala totalmente acessível, adaptado ao prédio, e temos o total apoio do Conselho Municipal da Educação ao local, né? Porque em si, o local físico do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CMDPD, onde se encontra hoje, a acessibilidade é mínima. Certo. Que é na Mauro Ramos, é escada, falta muito disso ali. E não temos espaço adequado para ter as nossas reuniões, nossas plenárias. Aí conseguimos o apoio este ano, que eu estou como presidente, do Conselho Municipal da Educação, que cedeu a sala para nós fazermos as nossas reuniões. O mandato da presidência, ele é feito por representantes do governo ou de entidades não governamentais? O mandato do presidente do Conselho é anual, a cada ano, um é governamental, o outro é da sociedade civil. Sim. É intercalado. Existe também uma mesa diretora que realiza os trabalhos internos do Conselho, é isso? Sim, existe, na prática, funciona, é o presidente, o vice-presidente e a primeira secretária, né? Certo. Aí é discutido, é elaborado os processos, é encaminhamento, todo o trâmite, é informado nas plenárias o que aconteceu, como está o andamento dos processos, essa parte burocrática, administrativa em si. Sobre a participação das entidades de apoio da pessoa com deficiência, que tem essas cadeiras junto ao Conselho. Certo. Como que se dá essa participação? As entidades realmente participam de maneira efetiva? E também sobre as entidades do governo também, as entidades governamentais. A prefeitura, os departamentos públicos, eles realmente dispensam os seus funcionários para participar dessas plenárias? Existe esse interesse em debater esses assuntos da pessoa com deficiência ou existe algum descaso também? Não. Por parte da sociedade civil, das entidades, a SIC, a FLODEF, a Associação de Surdos, são participantes 100% em todas as plenárias. Certo. Okay? Da parte governamental, há um pequeno descaso. Correto. Que há muita falta dos representantes dos órgãos governamentais. Certo. Isso, de certa forma, acaba meio que prejudica o trabalho, o andamento, né, do processo. Sim. Podia ser ter mais agilidade no trâmite em si, mas, infelizmente, ainda falta mais apoio e participação das entidades governamentais no Conselho. Certo. Quais são as denúncias que vocês têm mais dificuldade para debater, para encaminhar os processos junto ao Ministério Público hoje? Assim, em qual área? Tipo acessibilidade, educação, saúde?
que vocês têm mais demora para receber um retorno, uma solução? Olha, o Ministério Público em si, abrimos vários processos no início deste ano e é demorado o trâmite lá, que é repassado por setores, a informação que a gente obtém, né? Certo. Tem todo o trâmite jurídico e esse trâmite jurídico é que está demorando um pouco o retorno dos nossos processos. Nós temos processo desde o ano passado que está tramitando lá no Ministério Público e tivemos o mínimo de resposta até hoje. Tá ok, Clemara, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Igualdade no Ar. Com certeza as suas informações foram bastante relevantes, até porque a sociedade, de maneira geral, muitas vezes acaba não conhecendo que existe um conselho, que esse conselho, de certa forma, ele é atuante, que as pessoas deixam os seus trabalhos, as suas tarefas, para se dedicar a esse trabalho voluntário, né? Lembrando que ninguém é remunerado nesse conselho, né? Para poder debater um assunto de uma causa que é a pessoa com deficiência, a sua inclusão e a sua integração na sociedade. Obrigado pela sua participação aqui na TV Câmara. Eu que agradeço a oportunidade. Tá ok, obrigado. E a você de casa, nosso muito obrigado nessa edição sobre o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Até uma próxima edição. Quiser. E a você de casa, nosso muito obrigado pela sua audiência aqui no programa Igualdade no Ar. Lembrando que nesse espaço todos são iguais. Até uma próxima edição. Muito obrigado.